Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um devocional. E essa semana nós temos os encontros com Jesus. Serão 3 mensagens diferentes, em locais diferentes que Jesus nos encontrou. E a de hoje é com a mulher de Samaria. Quem conhece a história de Samaria, né? Quem conhece as histórias da Bíblia que passam por esse local, ou já ouviu falar do bom samaritano, que é um termo que a gente usa hoje para ser pejorativo, né? Você sabe, né? Ai, quer dar uma de bom samaritano. Sabe nem a origem, né? É difícil. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe e que você possa mergulhar nessa mensagem. E para você saber onde está, né? Tá lá em João 4. Eu já grifei algumas partes que eu acho que são importantes para ler, então a gente tem que ler o contexto, né? Claro. Então, desde o iniciozinho ali de João, você vai descobrindo, né, um pouquinho mais. E se você estudar um pouquinho de história, fazer um pouquinho de teologia, que eu vou explicar por aqui, você vai entender o contexto da mulher samaritana, né? Que é óbvio que as pessoas, elas não sabem trabalhar muito bem as informações. Então, para vocês verem, né, que eu dei uma leve lida na passagem, pra gente entrar num contexto e para que a mensagem chegue de uma forma clara para você, né? Que aqui o nosso trabalho é trazer a mensagem de uma forma clara. Eu tô feliz que vocês, nesses feriados, resolveram participar do devocional, né? Óbvio. E que Deus abençoe, que vocês possam receber essa passagem e que a gente possa levar essa palavra para outras pessoas, né? Ou usar na nossa própria vida. Só aí com Jesus, sentado comigo, ele me falava que iria me discipular e começaremos por Gênesis. Muito bem! Já começou certo, né? Por Gênesis. Muito interessante. E aí também vou trazer um contexto, né? Sempre trago aqui para vocês por que a gente tem que ler um contexto bíblico, por que a gente precisa, né, saber os contextos. E aqui talvez seja uma trava para muitas pessoas em questão de Bíblia, porque não entende por que não acontece, né? Eu acho que às vezes a gente olha para a palavra e a palavra não faz nem sentido para nós, porque eu não me dispus a entender, me dispus a fazer a minha parte, né, de estar ali olhando para a palavra e falando, não, essa aqui é para mim, eu vou entender o que está sendo dito aqui, né? Então, a gente vai iniciar, que serão 3 devocionais, você já sabe, né? Eu coloquei aqui essa semana, acho que foi ontem que eu coloquei, falando que a gente vai falar de a mulher samaritana, o tanque de Betesda e a mulher do fluxo de sangue. São 3 momentos que Jesus encontra com pessoas, né? Ele encontra, ou ele vai de encontro às pessoas. E para vocês entenderem que aqui a gente tá falando de uma mulher, tá? Predominantemente pobre, porque se ela tivesse funcionários, né, ela não iria buscar água, a própria água, ela teria outras pessoas fazendo isso para ela. E essa mulher também, ela foi buscar a água na 6ª hora, né? Jesus, ele vem com os discípulos, eles foram comprar as coisas e Jesus ficou sozinho do lado do poço. Olha o contexto. E ele também estava cansado, né? Ele parou ali para descansar e para tomar água. Aquele poço ali, ele é um dos poços que Jacó, lá no Antigo Testamento, né? Que se você não sabe, a profissão de Jacó era encontrar água, né? E era um dos poços que Jacó, ele deixou de herança. E aquela terra onde ela estava foi onde foi enterrado o filho de Jacó, que é o José. Sabe o José do Egito? Foi ali. Só que aí tem um contexto bíblico que você precisa entender. Por que os samaritanos não falavam com os judeus, né? Eles são povos, os 2 israelitas, só que um ficou com uma crença e o outro ficou com outra crença. O povo samaritano, ele tem um dogma, né, que é um Deus, um lugar,
um profeta, um Deus, um profeta, um lugar e um livro. Então o livro deles era a Torá. E ali, nessa mensagem, eles tinham engessados dentro dele, eu estava lendo aqui no contexto, que tudo deveria ser ali, entende? Enquanto o judeu, ele levou para a sua cidade ali, a parte da adoração, para eles eram totalmente concentrados ali. Porque ali era a questão do Monte Moriá, ali, tá vendo como o contexto bíblico importa? Importa. Ali onde tinha a parte de Jacó, onde tinha a parte de Abraão, onde tinha a parte de Moisés, todas essas partes eram concentradas ali. Então, para eles, não fazia sentido ser lá. Por quê? Porque isso diria que aquele povo era o escolhido. Então, eu deveria estar com eles, de alguma forma. E aí, a gente tem um outro problema aqui. Os samaritanos, eles não acreditavam em Davi. Eles não acreditavam na lei de Davi, né? Na parte de Davi. Então, para eles, os levitas, as pessoas que eles tinham ali no templo, eram os profetas, entende? Então, essa confusão, né, é como se eles não acreditassem na parte de Jesus. E eles sabiam que Jesus viria. E o que acontece nisso? Esses dois povos, eles eram brigados, eles tinham atritos. Só que para você chegar na Galileia, que era onde Jesus queria chegar, você poderia cruzar por Samaria, ou você levaria o dobro do tempo, teria que andar no rio 2 vezes, né, correndo perigo. Só que para eles o maior perigo estava ter que cruzar por Samaria, porque sabia que ele vai dar atrito. Então era um povo tão brigado que eles não se comunicavam, eles não se olhavam, sabe? E as pessoas reconheciam, né, porque eles seguiam a tradição. Então quando ela olhou, ela já sabia que ele era um judeu. Aí tu imagina, você já escolher certa hora do dia para não ter contato com ninguém, para não ser julgada, para não ser acusada, para não ter que interagir. Você chega ali e tá teu maior inimigo? Vocês pensem. Vamos lá, vamos pensar, né, que eu já falei que adulto não tem inimigo, né? Mas pensem de uma forma infantil. Você vai ser exposto de alguma forma por seu maior rival, né? Então aqui, nesse contexto, que Jesus vai encontrar a mulher samaritana, ela já sabe o que ela vai escutar se encontrar alguém. Ela já está ciente, então, mas ela precisa se deslocar, ela precisa estar nos lugares dela, ela precisa pegar água para fazer as suas coisas. Só que aí, em vez de ela escolher os horários que ela teria pelo menos uma sombra, né? Vamos pensa no dia mais calor que tem na face da terra. E ela tá lá exposta. E Jesus tá do lado do poço. E aí, tem uma conversa, né? Existe um diálogo ali dentro. E talvez esse diálogo pode ser a sua vida. Que aí o quê? É uma rotina ali. E aí, quando você percebe que a sua rotina é tomar decisões erradas, é você repetir ciclos vazios, é você seguir fazendo as coisas. É uma rotina completamente vazia, mas você executa. E eu já trouxe esse assunto aqui algumas vezes, né? Falando sobre... Fica salvo no YouTube, Ellen. É o último link na minha bio, tá? Segue lá também. Aí vocês me ajudam a crescer, né? A gente montou um canal legal e os devocionais estão lá. E aí, meu povo, para vocês entenderem esse contexto de como essas duas pessoas, um judeu e uma samaritana, não teriam um diálogo. E aí, quando você olha para isso, você vê que a mulher, ela tá indo sozinha, tá? No horário mais quente, porque ela não tem opção, sabe? E eu acho que o conceito desse encontro é que Jesus, ele vai te encontrar não nos seus melhores momentos. Ele pode te encontrar, e é bom que ele fique nos seus melhores momentos, porque o que acontece? Quando você está no seu pior momento, você se volta para Deus. E quando você não está passando por uma prova, você esquece. Então, por isso que às vezes nós somos meio, idiotas no conceito mesmo, né? Não vou usar outra palavra aqui, mas
De quê? De escolher sempre vir pela dor, sabe? Pela dor de ter que ser chamada a atenção. Porque, de novo, o conceito de ser cristão não quer dizer que você vai ser isento dos problemas, que você não vai passar por problemas, que dentro da igreja não vão acontecer coisas barbáries, que é um pastor subir no púlpito e tá traindo a esposa, do irmão tá roubando dinheiro da igreja, de transformar a igreja numa lavagem de dinheiro, das irmãs não tá de olho no namorado da outra. Isso é uma coisa humana, tá? Se você não se colocar no seu lugar de ser humano, você sempre vai achar que Deus é errado. Que Deus, ele transforma aquilo. Tipo, eu vou sair dessa igreja porque a igreja me magoou. Não, quem te magoou foi a fulana de tal, com atitude tal, dessa forma. Você não precisa sair da igreja, você vai sair daquele local, você vai escolher sair daquele local. Só que nós no início da nossa fé, nós temos uns problemas específicos, que é a imaturidade. E aí você, depois dá uma olhadinha pra trás aqui nos devocionais, tá? Que nós não sabemos lidar, né? Com as situações da vida. E aí a gente coloca a culpa em Deus. Só que quem tá administrando a igreja é um ser humano. É um ser humano que também pode estar passível de erro. Só que aí você também tem que entender que se o sacerdócio não tá, né? Não tá de acordo, você não pode ficar ali concordando com isso. E eu trouxe um estudo de igrejas, tá? Lá do Apocalipse, das cartas à igreja, que você pode olhar lá no YouTube, tá? Tem uma playlist sobre isso. E a igreja que nós somos, e eu trato isso lá naquele devocional, é a pior igreja que tem, é a igreja que tolera, a igreja que permite aquilo acontecer, é a igreja que é uma mistura de todas, sabe? E nós somos isso, e nós temos que evitar essa parte, então, que você possa também compreender isso depois desse devocional, tá? Deixa eu ver aqui os irmãozitos. Cadê? Eu já vi um comentário de uma pastora que não gostava de pagar imposto, criou uma ONG e uma igreja. Sim, tá vendo? Tipo, como ela vai olhar os olhos de Jesus naquele grande dia, usando a noiva de Cristo sem vocação, sem propósito. Pois é, gente, mas isso é comum. Você não pode se basear nessas pessoas, né? A gente se baseia nas pessoas que estão com um propósito ali, que é trazer para você a clareza, né? E viver aquilo de verdade. Mas você sabendo quem você é de verdade, não vivendo um personagem. Hoje eu vejo nas igrejas, nas nossas próprias igrejas, muitos personagens. Tem gente que começa a sua vida sacerdotal, né, na igreja, sendo cantando, pregando, enfim. É como se fosse um personagem, sabe? E aí, eu olho pra isso, sabe? Eu olho pra essa parte e falo assim, nossa, mas essa aí é uma cópia da irmã tal. Às vezes tem uma irmã que tá cantando, ela canta muito bem, mas ela é uma cópia de fulana. Por quê? De novo, a gente não se encontra mais, né? A gente não tem mais comunhão com Deus. E eu tava conversando aqui em casa ontem sobre isso. E aí aqui, esse finalzinho me pegou muito quando eu tava fazendo agora meu devocional, porque foi o que eu falei ontem. Depois eu vou falar pra vocês também, tá? Nós somos fofoqueiros daqui, né? Da nossa parte, então a gente conversa. Amém? Eu sei, eu vou na igreja mesmo assim. Não nessa aqui, porque Jesus mandou. Não entendi, mas né? Então, gente, no contexto, tá? Daqui, desse encontro, é pra vocês entenderem que esse encontro foi um encontro improvável, tá? Esse é um encontro improvável. Mas precisava acontecer pra entenderem que, mesmo que você ainda esteja seguindo algo de errado, né? Algo que precisa ser mudado, Jesus vai te encontrar da mesma forma, tá? Ele vai te encontrar da mesma forma. Porque a sua salvação talvez traga mais pessoas, né? A sua visão, seu encontro com Cristo, ele vai expor Cristo para mais pessoas. Porque era isso que Jesus fazia. Não sei se vocês leram ali a sequência da vida de Jesus. Ele fala, vá e não conte nada. Vá e não conte nada. Por quê? Porque ele já conhecia o povo, ele já sabia o que ia acontecer. O povo não consegue não expor, né, as coisas maravilhosas que temos ali. E aí,
essa mulher samaritana é quem aqui, nesse contexto? É você que tá cansado, que tá quase desistindo. É você que opta por não expor mais a sua vida. É você que tá cansado de levar pedrada. É você que tá cansado de ficar sozinho, de lutar sozinho suas batalhas. É você que já tentou várias vezes, já teve vários relacionamentos e todos deram errado. É você que toma as decisões vazias e apressadas e precipitadas. É você que todas as vezes você repete o mesmo problema, o mesmo ciclo, sabe? Tudo que você tá vendo aqui é você, entende? Então, acho que pra você entender, é você se colocar aqui. E aí, o incrível que acontece aqui é que Jesus tá do lado do poço e olha pra ela e fala assim: você pode me dar água? Imagina, nunca que um judeu ia pedir água pra uma samaritana, né? Nunca, porque ela era considerada uma impura, ela era considerada uma herege nessa questão. Por quê? Não acreditava na linhagem de Jesus, não acreditava em Davi, então, impossível. E ela olha e fala, né, tipo assim, vai pedir pra mim, que sou uma samaritana? E tipo assim, pra você ver que existe a nossa fala irônica desde os tempos de Jesus, tá? Deixa eu ver aqui. Estou querendo fazer um caderno de propósito. Você pode me dar umas dicas, por gentileza? Sim. Paz do Senhor. Quais os horários dos devocionais? Eu faço segunda, quarta e sexta, quando não sou de imprevistos. E 12:40, mais ou menos, tá? Mas aí também tem os devocionais que ficam no YouTube. Esses devocionais eu subo tudo no YouTube depois. Amém? É só pra fazer aqui um adendo. Vamos lá, que a gente tem a ver com isso aqui também. Um caderno de propósito precisa de uma coisa que talvez você ainda não tenha: compromisso e clareza no compromisso. Quando você resolve fazer um propósito, e aí se você pegar uns devocionais aqui para trás, tem uma parte que fala sobre é mais importante que você não prometa nada do que você não cumprir algo que você combinou com Deus. E aí onde que tá escrito isso? Na Bíblia inteira, tá? A Bíblia é um livro de recomeços, né? Já falei isso várias vezes. E acordos com Deus que foram quebrados pelo povo. E certamente você quebrará. Por quê? Porque fazer propósito tem a ver com outras pessoas. Normalmente a gente olha para o propósito para nós. Nós olhamos pro propósito interno, né? Que eu quero ler mais a Bíblia, eu quero emagrecer, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer isso, eu quero orar por fulano, eu quero orar por ciclana. Por quê? Né? O propósito, ele precisa ter alinhado ali o fruto desse propósito, né? Então, é a mesma coisa que você plantar uma laranjeira e esperar que nasçam limões. É a mesma coisa que você fazer um bolo de aipim e esperar que ele seja de chocolate, sabe? Porque isso vai chegar. Enquanto um propósito não estiver alinhado com a informação, olha, eu quero aprender, vamos bem, você sabe que aqui, né, quem é novo, seja bem-vindo, eu sou a Jéssica. Aqui nós temos umas analogias diferentes. É a mesma coisa que você olhar e colocar no seu caderno que você quer aprender a fazer bolo. E esse bolo vai alimentar quem? Quero começar a ler a Bíblia. E se essa Bíblia está alimentando o quê? Qual é o propósito dessa Bíblia, né? Qual é o propósito disso? Então, às vezes, você tem que achar o motivo do propósito, que ele não seja você, né? Porque você, quando você já começa sua jornada com Cristo, você quer se melhorar. Por quê? Você se melhorando, todas as coisas ao seu redor vão melhorar. As coisas que são ruins se afastam de você, as coisas boas se aproximam, tudo acontece de uma forma. É a mesma coisa você falar assim, eu quero começar o propósito de ler a Bíblia. Por onde eu começo? Por Gênesis. Começa por ali, começa lendo, né, que é aquilo que a gente conversa aqui. Peguei aqui a Bíblia e fui abrir aqui em João para rever o contexto da mulher samaritana. Por quê? O meu propósito essa semana é contar 4 encontros com Cristo. E como é que eu faço isso? Assim, pegando onde está o encontro,
olhando, lendo contextos históricos sobre isso, entendendo o contexto histórico para ajudar alguém, que seja você, que seja ajudado hoje. Entende? Então, às vezes, a gente precisa, sim, entender que um caderno de propósito, ele é muito forte. Eu tenho um caderno de oração, que é o que eu te indico. Um caderno de oração que eu coloco nome, data, motivo. Sempre coloco assim, meu caderno é pequenininho, tá por aqui em algum lugar. E aí eu coloco ali, e eu não preciso discorrer um texto enorme. Eu coloco as dores daquela oração. Coloco o nome e vou colocando ali as informações, entende? Isso é uma conversa sincera com Deus. Às vezes a gente quer florear muitas coisas, né? Mas eu acho que... E eu tenho até maio para resolver umas coisas pessoais, de me encontrar. E todas as vezes que eu bato de frente com algo que não tem propósito na minha vida, eu descarto. Eu não dou seguimento. Então aqui, voltando para cá, fechando nossa janelinha, você vai olhar para essa informação aqui e falar assim, eu preciso de mais informações relacionadas a algo que eu não estou construindo. Aí eu trago de novo. Quem que é a mulher samaritana, né? Era uma mulher que já teve vários maridos e o que ela estava atualmente não era o dela. Então, Cristo está falando aqui, ó, eu sei. Aí eu trouxe, né? Jesus, ele expõe ela não para humilhar, né? Ele está expondo aqui para mostrar para ela, olha, você não está sozinha, eu sei. Eu não tô aqui para te acusar, eu tô aqui só para te libertar. Só que a parte boa é que quando você tem esse encontro, né, você mesmo confessa, você mesmo fala, olha, eu sou uma pessoa assim, 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 eu preciso melhorar isso, isso, isso. Mas esse encontro precisa ser sincero, sabe? Essa repetição, essas tentativas que você vem tendo e não tá tendo resultado, você tem que parar, entende? Você seguir fazendo tudo isso não torna você uma pessoa produtiva, não torna você tendo sucesso naquilo que você está desenvolvendo ali, torna você cada dia mais a pessoa que está cansada e quase desistindo lá no fundo do poço, sabe? Daí, de novo, né? O fundo do poço também pode ser uma área de recomeço pra gente. O fundo do poço, o momento onde você tá perdido, onde você não tem solução, você também pode. Você também pode mudar, sabe? Só que a questão aqui, que eu quero dizer pra vocês, que é o que aconteceu com a samaritana. Jesus pediu água pra ela e ela falou, né? Conta-tacou. E ele olhou pra ela e falou que se você beber da água que eu te ofereço, você vai ter vida eterna. E o engraçado é que ela olha e fala, você não tem copo, você não tem nada pra me dar essa água. E aí ele toca nela, entende? Nesse sentido. Porque às vezes você tá num modo tão defensivo da vida, né? Que é o que ela tá. Se você reparar bem, você escolheria a pior hora do dia, a hora que vai te deixar mais cansada, estressada, sobrecarregada, para buscar água? Se você não estivesse na defensiva, se você já não estivesse cansado de sofrer esses ataques? Sim. Só que aí o que eu trago da mulher samaritana, desse encontro, o resultado desse encontro com Jesus, foi o seguinte. Jesus, ele fala com ela. Ele está expondo, e você precisa aprender a expor os seus problemas também. Está expondo os problemas dela, mostrando para ela onde que estão os furos, né, os erros na rotina dela. E aí ele não está oferecendo de volta aquilo que ela não tem, sabe? Jesus fala sobre os maridos e ele não ofereceu um marido. Falou que na cidade dela ela era julgada, ela era espinzinhada, que a cidade dela era ruim, mas ele não falou, vem cá, vamos se mudar para outro lugar, né? O que ele falou? Que você tem que mudar a fonte. A fonte está errada. Você está no lugar errado. Você está voltando e tentando fazer algo que não te satisfaz. E sabe onde a gente tem isso em rotina? Trabalho.
a gente reza por um feriado, reza por um sábado estendido, né? Uma sexta e uma segunda de feriado. Eu rezo para não ter essa responsabilidade nas minhas costas, esse compromisso, sabe? Rezo para não ter que ouvir a voz das pessoas com quem eu trabalho, porque eu não quero mais ter esse relacionamento. Eu rezo, de repente, para a pessoa que eu me relaciono não estar presente na minha vida, que ele viaje, que ele saia, que ele, sabe? E isso é completamente o oposto de uma pessoa saudável, de um relacionamento bom, que é o quê? Eu gosto da tua companhia, eu gosto de sair contigo, eu gosto de escutar o que tu fala, eu gosto de ver você vencendo, eu gosto de dar resultados no que eu tô fazendo, é bom. Eu gosto de aprender mais com outras pessoas. Tá vendo como tem discrepância aqui? Ela tava, né, morando com uma pessoa que talvez ela não tivesse só o hábito de estar ali com ela. Concordam? Por quê? De novo, a Bíblia não te diz o contexto porque que ela teve outros maridos e porque ela estava com um marido que não era dela. Pode ser que ela fosse viúva, pode ser que ela tenha se divorciado, e isso naquela época é insano, entende? Não é normal. Normal é você ter um relacionamento longo. Só que aí nesse contexto você pode, né, ter outras discrepâncias. Você pode achar que a mulher é uma perdida, né, uma imoral, que tá sempre tocando de relacionamento e tal. Existem várias narrativas para isso, entende? Mas se apegue no contexto, que é você não está ali. Você repete ciclos. Então, às vezes, você viveu 5, 6 relacionamentos, só mudou a pessoa, seguiu sendo o mesmo relacionamento. Porque você seguiu tomando as mesmas decisões vazias. Você só escolheu a pessoa para preencher um lugar, um cargo, porque você não gosta nem da sua própria companhia. Já reparou nisso? Às vezes a pessoa ela troca de relacionamento porque o problema do relacionamento é ela, não é o outro. E aí a gente entra num contexto que eu acho que a maioria das mulheres sofre muito, que é olhar a pessoa com quem ela estava com o outro e vendo que o outro tá indo bem, que ele tá fazendo tudo aquilo que você tanto pediu e enfim, né? Aquele contexto que a gente sabe que é você começar a levantar um rancor gigante aqui. E talvez a mulher samaritana também já estivesse rancorosa, tanto pelo diálogo que ela tem com Jesus. Eu quero que vocês leiam, né? Teminha de casa. Leia ali o contexto de João, as respostas que ela dá para Cristo, sem antes saber quem ele é. E aí, às vezes, é isso que acontece, gente. Às vezes é isso mesmo, entende? Você começa a se blindar, né? E não consegue ver que Jesus está na tua frente falando contigo. Por quê? Porque para você aquilo não é a resposta que você queria. E aí, de novo, às vezes não é trocar o relacionamento, não é morar em outra cidade, que é o que a gente fala, né? Não, vou mudar de vida. Aí eu troco de cidade, eu mudo minhas amizades, meus relacionamentos. Mas o problema tá na fonte. Tá na fonte, entende? Onde você for, você está com esse problema para ser trocado. E aí eu trago, né? Vamos lá. Quais são as coisas que você ainda pratica todos os dias e que, como resultado, ainda é insatisfação? Todas as coisas. Para você conseguir se libertar disso, para você conseguir entender isso, é você falar. Ter uma comunhão, ter um relacionamento. E aí eu trouxe aqui, né, as chaves para isso, provavelmente, para quem vai. Mas isso não é do nada, tá? Vocês entenderam o contexto. Se você tá vendo o devocional e acha que ele vai mudar a sua vida, para. Você precisa entender que existem processos. Processos esses que não são do nada. Hoje eu tava lendo alguma coisa que é... Eu quero o resultado de uma pessoa que trabalhou 40 anos num negócio que eu criei há 4 meses. Eu tô olhando para aquela pessoa ali e dizendo, pô, como é que eu não consigo isso aqui? Como é que eu não tá dando isso aqui? Eu quero aquele resultado. Eu quero o resultado do casamento de fulana que tá há 15 anos casada, que ela já teve que adaptar a sua vida, melhorar, aprender a lidar com outra pessoa, passar por momentos de crise. Só que você não quer essa parte, você quer aquele resultado. Só que para você ter um resultado, para você ter um processo daquilo bem alinhado,
você não vai querer colher o que ela colheu. E aí, interessante aqui, na passagem que eu quero trazer para vocês, é isso aqui, ó. Às vezes, você vai plantar e outra pessoa vai colher. Às vezes, você vai passar por um relacionamento, porcaria, e aí tu vai ensinar a outra pessoa a ser uma pessoa melhor e outra pessoa vai colher o que você plantou. Aí eu trago aqui, ó, Jesus conversando com seus discípulos depois, né? Depois passou essa parte da mulher samaritana, ele fala assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Tá vendo? Contextos. E na sequência ele fala assim, vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos. Ali o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. Tá vendo? E aí na sequência ele fala, e assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos, porque é verdade o que dizem, um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam, outros trabalharam ali e vocês aproveitaram do trabalho deles. Tá vendo esse contexto? O que quer dizer? Que às vezes nós estamos achando que nós vamos colher nos nossos próprios campos, né, que nós estamos plantando, e não. Às vezes você vai ajudar muito um negócio, uma empresa, e você não vai usufruir dessa melhoria. Outras pessoas usufruirão. Só que tem um lugar melhor lá na frente para você. E se você quiser continuar voltando para trás, talvez aquela melhoria nem exista mais, sabe? Talvez a melhoria que você quisesse colher não fosse suficiente para ti, sabe? Que é o quê? Vamos um contexto simples, vou bem simples, tá? Bem simples mesmo. Você passou por um relacionamento e esse relacionamento, ele não foi bom para você. Você colocou ali na vida da pessoa princípios, valores bons, só que não deu certo para vocês juntos. E você queria que desse certo. Mas Deus te tirou dali, ok? E aí, esses princípios e valores não vão se perder, porque você plantou no solo, entende? E em algum momento aquilo vai florescer na vida da pessoa. E quando ele florescer, você não vai voltar lá para colher. Ah, não, vou voltar lá. Não, porque aquele tempo já passou. Entende? Outras pessoas também precisam se beneficiar. Imagina, você falar de Deus para as pessoas, né? Falar de Deus para a pessoa e naquele exato momento você não crê que aquela pessoa vai melhorar, sabe? Só que aí passam anos e você descobre que aquela pessoa realmente seguiu na fé. Pô, aquilo ali é uma bênção, porque foi uma alma que você conquistou. E aí às vezes a gente fala de propósito, que a gente estava conversando, é exatamente isso. Olha quanto tempo passou, quantos momentos passaram aqui para esse encontro de um judeu e um samaritano se encontrarem. E essa oportunidade que teve, ela teve que estar ali. E aí as pessoas fazem às vezes até uma analogia com a história de José. Que José, ele também foi espizinhado, ele também foi segregado, ele sofreu muitas coisas para que a história se desse, né? E ela também. Por quê? Porque foi ela que levou o contexto de Jesus para o povo dela. E Jesus, ele ficou ali 2 dias em Samaria. 2 dias visitando o lugar, conversando com o povo, dando oportunidades para o povo, trocando a fonte, entende? Enquanto eles estavam se alimentando da fonte, que também era boa, tá? Jesus, ele veio trazendo a fonte de água viva, de palavra eterna. E aí que tá a diferença. Quem que levou essa primeira palavra? Foi uma samaritana. Entendeu? Então eu queria trazer para vocês essa reflexão desse primeiro princípio, que é o tempo com Deus. Oi, Eliane, seja bem-vinda. Vocês falaram alguma coisa? Coloca aqui de novo, porque já subiu e foi embora. Esse primeiro momento que você vai ter agora é se colocar no lugar da samaritana, que é uma pessoa incrédula, que tá cansada, que tá sozinha, que repetiu ciclos, que tá tomando decisão vazia, tomando decisões ruins, não aguenta mais julgamento, que não aguenta mais os olhares, as pessoas.
as comparações, principalmente, eu acho que hoje a gente vive num mundo de comparações. Pra vocês entenderem, que é, você olha a vida de alguém e você fala, por que eu não consegui ainda? Por que eu não dei certo ainda? Por que eu não consegui? E aí você olha pra vida das pessoas que tiveram as coisas fáceis, sabe? Tiveram acesso também. Mas você também tá olhando pra vida de pessoas que são criminosas, que têm a alma condenada. Você condenaria a alma do seu filho? Você condenaria a alma das pessoas que você ama? Porque é isso que essas pessoas estão fazendo. Elas estão condenando almas e as pessoas estão achando bonito. Porque faz quem quer, usa quem quer. Não é isso o contexto? Sim, com certeza. Eu acho que cada um tem que pegar na sua mão, na sua própria mão e falar, isso aqui não é pra mim. Esse momento não é meu. Não é pra cá que eu tenho que ir. Sim, eu concordo. Mas você, que não toma boas decisões, você acha justo se expor a isso? Sabe? Você acha é justo que você coloque o primeiro cigarro na boca, o primeiro copo de bebida na boca? Acha justo isso pra você? Pra sua história? Entende? Então aqui a gente observa que são as coisas que escolhemos de ver, tá? Ver, você tá vendo, o que você tá vendo? Eu tô vendo que fulana disse que é muito fácil ganhar dinheiro na internet. E aí tu vai ver o contexto, enganando pessoas, mentindo pra pessoas, viciando pessoas. Você tá vendendo a sua alma por muito pouco. Quer dizer, por nada, né? Por absolutamente nada. Oi, Camis. Seja bem-vinda. Deixa eu ver que realmente faz sentido. Temos que olhar para nossa própria vida, para o nosso passado agora como estamos. Sim. Sabe? A minha mãe, ela sempre foi muito clara comigo em valores, né? E decisões. E ela disse assim, eu vou te dar suporte em algo que eu não tive. E eu espero que você faça boas escolhas. Eu espero que você faça boas escolhas. Entende? Porque ela não pode tomar as decisões por mim. Então, se ela foi uma pessoa que quis estudar e foi limitada no estudo, ela sempre me incentivou a estudar. É algo que ela tem de, tipo, sabe quando a gente tem umas medalhinhas? A medalhinha da minha mãe é que eu sou uma pessoa estudiosa, que eu sou uma pessoa com valores, com os princípios. Então, ela sempre vai se orgulhar disso. Só que, de novo, são as minhas decisões, os meus comportamentos. Porque a gente pode criar e ficar com as pessoas até certo ponto. Só que o que ela faz na sua vida importa. Porque você não pode pegar pra você aquilo como se fosse culpa sua. A gente já conversou sobre isso, né, de noite esses dias. Porque agora pode parecer difícil. Mas quando você cansar, quando você for a mulher samaritana, porque talvez você ainda não é. Mas vai chegar um momento que você vai ser. E aí você vai falar, realmente, isso aqui não é problema meu. Essa decisão não fui eu que tomei. Eu não preciso me expor a isso. E daí você vai olhar para Jesus e vai falar, Senhor, então eu quero seguir daqui contigo. Esse é o tempo com Deus, sabe? Esse é o tempo que, tipo, hoje, que você tá aqui, tempinho já. Esse é o tempo que você tem pra não se alienar, entende? Sempre trago aqui coisas diferentes, né, de dia a dia, que é pra pessoa não se alienar, pra ela não achar que porque ela está seguindo uma fé, conhecendo um pouco mais da sua fé, que ela não vai passar por coisas. Sim, eu já vivi momentos com relacionamentos errados, por isso que eles chegaram ao fim. Eu já tomei decisões vazias, eu já repeti ciclos e repito ainda ciclos. Por quê? Eu sou um ser humano, eu sou falha, eu estou num processo e eu ainda preciso de mais tempo com Deus. E aí outra coisa, hoje é muito difícil você ficar em silêncio, você ficar sem ecos, né? Todo mundo, acho que aqui que tem mais de 35, foi criado com uma TV ligada o tempo todo. Foi criado com barulhos o tempo todo. E isso, ele prejudica você no futuro, porque você não consegue se lidar bem com o silêncio. E tanto que é um dos gatilhos que as pessoas usam para te manipular, que é ali ficar sem falar com a pessoa.
sem se comunicar. É uma forma de violência. Se você acha que não, é. E eu tenho pessoas na minha vida, né? Tenho amigos que acham que isso é normal. E a gente tem que chegar lá com os 2 pés no peito e falar, olha, isso aqui não é normal, não. Você tá afastando as pessoas, porque se você acha que um tratamento de silêncio, uma comunicação silenciosa, onde você ignora o outro, tu vai aproximar essa pessoa de você, você tá enganado. E foi onde eu falei com uma amiga minha, você tá fazendo isso, você tá fazendo exatamente o que a sua mãe fez com você a vida toda e até hoje, você tá replicando na sua filha. Você é uma péssima mãe. Você é um lixo de mãe. Porque você jurou que você nunca ia fazer isso. E eu tenho poder de fala porque é minha melhor amiga. Eu falei pra ela, ela começou a chorar e foi lá falar com a filha dela. Por quê? Porque ela prometeu que ela nunca ia fazer isso. E ela estava exatamente replicando os mesmos ciclos repetitivos na vida dela, que ela odeia. Meu marido faz isso comigo quando eu preciso dele, tipo, pra comprar um tênis pro filho. Tá vendo? Esse homem te odeia. E a gente tem que... Pra tudo. Só que aí, de novo, você não pode ser uma pessoa dependente também do outro. Tudo na vida é uma programação, né? Claro, a gente tem um tempo. Só que hoje eu tô vendo muitas mulheres, tá? Sinto muito. Não é pra você, mas sinto muito se você vive isso. Que acha que você vender os seus serviços de doméstica em casa por um prato de comida vai te trazer paz. Não vai. Tá aqui, quase desistindo e cansada. E é o que tá acontecendo com a maioria das mulheres. Não estão falando de um momento que você vai, né, abrir mão da sua carreira. Mas você não ter um dinheiro pra comprar uma calcinha, pra você não comprar uma maquiagem pra você, sem ter que justificar. Tipo, eu preciso comprar isso aqui. Por exemplo, roupas, coisas pra casa, isso é uma coisa que se planeja, né? Claro, por exemplo, um menino, a gente sabe que criança quer ser rápido, as coisas que acontecem. Então, 4 vezes por ano eu vou ter que comprar sapato pro meu filho. Você tá ciente disso, a gente vai ter que comprar. Tá chegando o próximo. Sabe? Então, isso são comunicações. Talvez a outra pessoa esteja sobrecarregada, né? Vamos lá. Com um monte de conta que tá atrasada e você não sabe. Não tô dizendo, não é o caso de todo mundo, mas pode acontecer. Pode ser que a outra pessoa não seja uma escrota. Então vamos ver o lado bom dela também. Talvez ela esteja sobrecarregada, não tenha condições de ajudar. E ela não saiba como te falar isso porque ela tem vergonha de falar. Que ela não tá dando conta. Que ela não consegue. E aí a gente tem que olhar pra nós mesmos e falar assim, vou arregaçar minhas mangas aqui porque se não tá dando, não tá suprindo, é porque tá sobrecarregando. Vocês entendem isso? Porque às vezes a gente fica se fazendo de sonsa, achando que tá tudo bem. O outro só ele fazer comida, só ele limpar a casa, só ele organizar, só ele comprar as coisas. E não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Hoje o alto índice de relacionamentos terminando é financeiro, não é traição. É a sobrecarga no outro, de alguma forma. Pode ser dentro de casa, cuidando das coisas, ou pode ser a outra pessoa, só ela dando sustento pra casa. E aí você acha que tá tudo bem, e não tá tudo bem, entende? Vocês estão sobrevivendo juntos, e eu acho que não é interessante um relacionamento ser de sobrevivência. Passar por um momento de necessidade é uma coisa. Viver esse momento a vida inteira não é natural, tá? Não é natural. Então, às vezes a gente confunde, né? Fica tentando passar pano para as situações e não é. Eu acho que tem um devocional, um estudo de casais aqui, quem quiser participar lá no YouTube, dá uma olhadinha lá, se não tiver, me avisem que eu libero lá no YouTube. Eu tenho um empreendimento, mas chegou o tempo e deixei o silêncio bloquear. Mas tô voltando. Muito bem, irmã. Volte. Entende? Seja uma pessoa mais independente. Qual é o seu canal no YouTube? É Comunidade Tempo de Mesa. Mas se tu for aqui no link da bio, o último link é o YouTube. Vai lá, já segue, curte os vídeos que vocês gostam, que eu vejo aqui, tá? Porque eu fico olhando aqui o videozinho de vocês ali. E aí, a gente tem que entender outra coisa pra finalizar nosso devocional.
a pressa, tá? A pressa faz você não concluir nada. Parece que conclui, né? Mas não conclui nada, tá? Absolutamente nada. Porque a pressa faz você fazer as coisas mal feitas. Faz você começar a tomar as decisões ruins pra você. Porque no primeiro momento parece bom, não parece? Sabe? É a mesma coisa que você olhar pra um lugar bonito, onde você quer morar, e aí você vai e olha aquele lugar só por aquilo ali, e fala, não, porque eu quero morar aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ali, esse lugar é maravilhoso. E aí tu começa a morar naquele lugar e você lembra que você não perguntou outras coisas. Você não perguntou como que é a rua, como que é o ambiente, né? Se você quer ficar exposto àquilo, a pressa. Porque você viu uma parte e achou maravilhoso. Só que o contexto importa. Deixa eu ver aqui, me perguntou um negócio. Desculpa se eu responder, mas como posso ter acesso aos devocionais que você faz em live? No YouTube. Lá no YouTube tá liberado. E eu, às vezes, faço umas playlists, então tá lá separado por playlist também. O link tá aqui na bio, é o último link, tá? E o nome do canal é Comunidade Tempo de Mesa. Comunidade Tempo de Mesa. E aí, pessoas, a gente finaliza com uma coisa que eu tô sempre tentando melhorar por aqui e na minha vida, que é tirar a confusão. Só que aí existe um princípio, né, de confusão, que é distração, sabe? Você tem muitas opções. Já tentaram falar com uma pessoa e deu muitas opções para ela? Se você tivesse dado A e B, a decisão teria sido tomada na hora. Agora, se você deu A, B, C e D, ela tem muitos pontos para analisar. E aí, quando ela tem muitos pontos para analisar, parecem que todos são bons, mas todos são distrações. Então, às vezes, é isso, sabe? Se você quer começar a ler a Bíblia, começa de Gênesis e vai lendo. Ah, então tá, então entendi. Mas e fulano que falou que era bom começar a ler por Mateus, por Marcos, para falar um pouco sobre Jesus? Sim, mas se você não entender por que Jesus veio, onde ele foi profetizado, quais as leis que ele diz que vem firmar, né? Por que ele veio, quando ele cita as coisas, você não vai entender contexto, você vai ser desrespeitoso com a história e com a palavra. Porque você vai pegar frames de situações e, de novo, você vai viver uma vida vazia. E não é interessante isso para nossa vida, né? Então, que a gente possa ser um pouco mais profundo. Hoje eu vejo pessoas extremamente rasas que acham que um conhecimento de 5 vídeos no TikTok vai mudar a vida dela. Não vai. Porque aquilo que a gente mostra nas redes sociais não é nem 1% do que a gente vive. Tem gente que levou 24 horas para gravar um vídeo e você viu em 15 segundos. E adivinha, você não vai valorizar isso. Às vezes nós viemos para cá resumir 15 anos de experiência em 1 hora. Coisas que você não viveria. E aí, então, é interessante a gente olhar para isso aqui, olhar para esse contexto para você entender. Porque nem sempre você vai respeitar isso. E a mulher samaritana, ela não respeita. Tanto que ela contradiz Jesus em vários momentos, até Jesus mostrar quem é ele. E talvez você tá precisando ter esse encontro e para que Deus ele te confronte e aí você entenda quem é. Entende? Que você possa encontrar, né? Essa mensagem, você possa encontrar esse momento com Deus. Porque o próximo devocional que a gente vai falar vai ser Jesus lá no tanque com o paralítico. Então, às vezes, você tá totalmente travado, totalmente se arrastando em vida, esperando uma chance dessa mudança acontecer, e essa chance você acha que vai vir através de um dinheiro inesperado, de uma pessoa surgir do nada na sua vida, mas você tá ali atirado no chão há 40 anos, imóvel, esperando um milagre, sendo que Jesus vai chegar e vai falar assim: então levanta. Ah, mas eu não... Levanta. Pega aí seu trapinho que você dorme em cima há 40 anos e levanta. Ah, mas
Mas aí como é que eu vou falar que eu sou um paralítico, que eu tô precisando de ajuda, que eu não consigo, que eu não tá dando certo, que outras pessoas passaram na minha frente, que era pra ser eu e não foi, e que eu tive várias oportunidades e não abracei? Aí imagina chegar alguém e falar assim, tá, então levanta. E se você não levantar, você vai seguir sendo o paralítico preso no tanque de Betesda. Amém? Então, espero que vocês estejam nesse devocional, que talvez seja um pouco complicado. Mas vai ser uma bênção, né? E que Jesus venha abençoar, tá? Amanhã, no mesmo horário, 12h40, por aí, eu já tô por aqui. E se você perder, vai estar no YouTube. Então, de novo, vão pro YouTube, sempre no espalho. Vão pro YouTube, sigam lá, que a gente possa fazer esse canal crescer no YouTube, assim como a gente cresceu aqui. A gente já tem aqui 15 mil pessoas, quase. Glória a Deus por isso, né? Então, que a gente cresça cada dia mais. E se você gostou do nosso devocional, saiba que a gente tem um livro, né? Na versão PDF dele, que é esse aqui, sobre jornadas, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como vocês possam abençoar as minhas. Esse devocional aqui é muito bom, já tá bem riscadinho, mas ele é uma benção. Então também tá aqui no link da bio, é só você dar uma olhadinha lá e conhecer um pouco sobre ele, tá? Aqui no feed também tem um pouquinho sobre ele, mas lá tem um vídeo, uma página explicando e uma página até no YouTube lá explicando sobre esse devocional aqui. É só você procurar lá que ele tem uma capa bem bonita lá no YouTube. Amém? Que bom que vocês gostaram do nosso devocional de hoje, que Jesus abençoe, tá? E que Deus possa transformar. O nome do canal é Comunidade Tempo de Mesa. Tá aqui no link da bio, clica que ele vai te mandar direto pra lá bem rápido, tá? Ele é o último que tá no link da bio. E que ele possa te abençoar, assim como vem abençoando algumas vidas. Boa tarde a todo mundo que chegou, eu tô indo me embora. Aproveitar meu feriado. Mas aqui a palavra, eu espero que tenha encontrado vocês. E que ela entre no seu coração, né? Em nome de Jesus. Muito obrigada aí, ó, Comunidade Tempo de Mesa. Eu vou deixar aqui nos stories do TikTok, tá? Pra vocês verem ali como é que entra, né? Eu vou mostrar o canal também, daí vocês olhem por ali. Amém? Fiquem com Deus, que você possa ler aqui a passagem da mulher samaritana, que tá lá em João 4, e que Deus encontre você nessa leitura. Amém? Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, pessoas.